Abscesso idiopático gestacional. Quem já ouviu falar disso, hein? Um caso um pouco diferente que eu e meu amigo Dr. Antônio Luiz acabamos de fazer. Bom, mas antes disso, quero que você siga nosso canal, ative as notificações. E como é um caso super bacana, manda para todo mundo, manda geral aí, vamos compartilhar esse vídeo. Vai, roda a vinheta aí, pessoal. Sou o Carlos Tágera, cirurgião plástico. Estou aqui do meu lado, meu grande amigo, Dr. Antônio Luiz, otorrino. Esse aqui é do coração e a gente já opera junto há um bom tempo. E todas as rinoplastias a gente está junto. Quem acompanha a gente aí sabe disso. Dr. Antônio, que cirurgia, né, cara? Fenomenal, fenomenal. Mas vamos explicar um pouquinho mais do caso, porque abscesso idiopático pós-gestacional, o que aconteceu depois disso? Mas vamos lá, conta pra gente aí. Olha, é um caso interessante porque, na verdade, pessoas que estão gestantes, elas têm uma chance um pouco maior que a população em geral, é raro, mas tem uma chance maior, de desenvolver um abscesso septal. O septo é a estrutura que fica no meio do nariz, então é um abscesso espontâneo e idiopático. Não sabe muito bem a causa possível disso, mas tem uma relação com a gestação. E é interessante justamente isso, a paciente não sofreu nenhum acidente, não teve nada, gente. Mas ela desenvolveu um abscesso, começou a inflamar. Isso já tem 16 anos. E começou a inflamar e foi necrosando o septo do nariz. O septo é essa partezinha do meio que dá a estrutura, que sustenta o nariz. Necrosou. Exatamente. Caiu. E caiu de tal maneira que ela ficou com uma marca no dorso do nariz, né? Porque o nariz ficou caindo, né? E aí afundou, e isso com o tempo gerou uma cicatriz. Uma cicatriz na pele, né? Uma cicatriz na pele. Porque a gente tinha pirâmide óssea, certo? O osso ficou intacto, mas aí a parte da cartilagem desabou. Então ficou um batente, um degrau. Aqui ficou o osso e a cartilagem afundou. O paciente procurou médicos na época, fez um tratamento com antibióticos, foi sajado, drenou aquele abscesso, mas mesmo assim acabou evoluindo para necrose. Bom, passou-se 16 anos e sabe o que ela falou para a gente? Ela disse, olha, 16 anos para encontrar uma equipe, encontrar um médico que a gente confiasse de fazer a cirurgia. Quando ela falou isso para a gente foi uma honra. Imagina, um caso mega difícil, um caso que com certeza abalou demais ela e que ela passou 16 anos para poder chegar nesse momento aqui, né? E aí a gente acabou de fazer essa transformação, um caso lindo, gente. Fizemos a reconstrução do nariz e a rinoplastia junto, né? Fala um pouquinho mais aí da cirurgia agora. Bom, o que a gente fez? A gente retirou, como era um nariz de reconstrução, a gente não tinha mais o septo nasal, estava necrosado, a gente teve que retirar uma cartilagem de costela, cartilagem costal. Utilizamos 2 fragmentos, porque a gente precisaria de bastante material para reconstruir o nariz. É isso mesmo, 2 fragmentos, foram 2 pedaços de costela, gente. Mas não foi para afinar a costela não, foi para fazer a reconstrução do nariz dela. Exatamente. E o que a gente fez? A gente utilizou esse material todo para formar um L, né? Para você estruturar o dorso do nariz e estruturar a ponta do nariz. Então a gente pegou, remontou, é um trabalho de engenharia praticamente. Literalmente fazer um novo nariz, pessoal. O que o Dr. Antônio Luiz está explicando, nós pegamos 2 fragmentos e colocamos aqui nessa parte superior para reconstruir o dorso, certo? Então a gente refez isso que tinha desabado. Só que também tinha desabado aqui da columela, então nós fizemos isso, por isso que a gente fala que é um L. Continua, doutor Antônio. Exatamente. Então esse nariz ele precisava de um suporte forte, que a gente conseguiu com esse material. E esse suporte, esse material também a gente utilizou para fazer os outros enxertos do nariz, que são os enxertos de refinamento. E não só isso, ele tá sendo bem simplista em relação ao que a gente fez. Do nível de dificuldade dessa cirurgia. Porque isso é só uma parte da cirurgia. A gente ainda teve que utilizar vários enxertos de suporte, tanto de um lado como do outro, porque só isso não é suficiente para sustentar esse nariz. É porque já teve todo esse problema, essa necrose dela, né? Então a gente não queria só fazer um enxerto e, bom,
a gente fez tudo reforçado. Então, toda etapa que nós fizemos durante a cirurgia foi com reforço, para não ter perigo de desviar, para não ter perigo de cair de novo e para ficar bem firmezinho naquela posição que a gente deixou. Exatamente. E o que a gente fez? A gente projetou a ponta do nariz dessa paciente, né? Fez a estrutura, mas projetamos a ponta do nariz. A gente... Peraí, sabe como é que a gente faz isso? O pessoal fica perguntando. Aí o pessoal, como é que vocês fazem isso? Existe um aparelho, gente. Existe um aparelho que a gente mede o grauzinho aqui, 105 graus. A gente não é no olho, não. Calcula direitinho, fica lindo. Porque tem paciente que diz assim, eu tenho medo do meu nariz ficar empinado demais, de ficar nariz de porquinho. Então, existe um aparelho justamente para deixar o grau que a gente quer. Exatamente. O termo técnico para esse aparelho seria um tipo de goniômetro. Então ele mede exatamente o ângulo entre o filtro labial e a columela, que é essa região do nariz. Então você calcula exatamente, para a mulher, mais ou menos 110, 115 graus, depende. Você não pode rodar muito porque fica com o nariz de porquinho. De porquinho fica muito projetado. Exatamente. Afinamos a ponta, deixamos ela com 8 milímetros, vocês têm noção disso? E o diamantezinho que faz a ponta de verdade, só 4 milímetros. Ficou bem fininho. Exatamente. Não só o dorso do nariz... a gente esqueceu de falar que a gente já colocou... tem uma surpresa aí, já tem uma cerejinha, calma. Então a gente fez isso que ele falou e, além disso, a gente percebeu que precisava ainda de um certo refinamento, principalmente no dorso do nariz, porque essa paciente era uma paciente afrodescendente, então ela tinha características próprias da etnia. Então o que a gente fez? Peraí, o que é isso? O que é isso? Quem entendeu aí? Entenderam? Bom, vamos lá, vamos traduzir. Então, o que acontece? Cada paciente ele se apresenta com características próprias da região que ele nasce. Pronto. Da descendência. Da descendência, pronto. Então, no Brasil isso não é muito característico, né? Porque a gente é um país mestiço, mas eventualmente a gente tem pacientes que são mais característicos dos africanos, pacientes que são mais característicos dos europeus, então, e pacientes, principalmente em São Paulo, pacientes que têm um nariz asiático. Asiático, tem muito, mas muito no Sudeste tem muito. Então, para cada paciente desses, existem características próprias por exemplo, esse nariz que a gente operou hoje é um nariz que ele é habitualmente largo, ele tem o dorso baixo, ele tem a ponta pouco definida, isso são características da localidade ou etnia, como eu havia falado. E aí, a cartilagem é fraca, ela é frágil, ela cai fácil. E essa questão do Dr. Antônio Luiz vai explicar mais ainda, é que aqui no dorso do nariz é a sensação como se o nariz fosse lá dentro. Sabe quando você olha às vezes aquela pessoa que parece que o nariz só tem ponta, só fica ponta, e o nariz aqui é como se ele fosse lá para dentro do nariz. Então a gente precisou fazer... Exatamente, a gente precisou fazer com que esse paciente melhorasse a sensação de apagamento do terço médio e terço superior do nariz. É por isso que algumas mulheres, elas tendem a maquiar essa região, né? Que é para exatamente melhorar esse contorno. Afinar. Melhorar esse contorno da sobrancelha com o dorso nasal. Então essa paciente precisava de um refinamento dessa região. O que a gente fez? A gente utilizou um enxerto também na cartilagem de costela e colocamos em bloco. E colocamos como se fosse um charuto, grosso modo, né? Um charuto de cartilagem, mas de maneira um bloco sólido no dorso nasal. Que aí, com isso, conseguiu fazer um aumento do nariz, então ganha comprimento do nariz. Falar assim ao contrário, então, sabe aquelas pessoas que têm um narizão grande? Você reduziu, diminuiu. No caso, a paciente tinha um narizinho pequeno, então a gente queria aumentar ele. Exatamente. Não só melhoramos a projeção, né? Deixamos o nariz, o dorso do nariz mais projetado, como essa estrutura, esse bloco de cartilagem, ele também permite que a gente deixe o nariz mais afilado também. Desenhado. As linhas de desenho, as linhas da parte do dorso do nariz ficam mais definidas. E a gente conseguiu fazer um aumento de 4 milímetros no dorso. Vocês não têm noção. Imagina, se fosse fazer preenchimento, ia gastar uma grana. Mas aí não, fez com a costela e vai ser um resultado definitivo. E aí, voltando para a ponta. Para a ponta, o que a gente fez? A gente pegou e utilizou, a gente tinha material suficiente, graças a Deus. Então a gente pegou um enxerto
para colocar, para projetar mais um pouquinho a ponta, para deixar a ponta fina, porque é como a gente falou agora, o nariz tem a pele espessa, então a gente precisava ainda de uma certa, a gente viu que precisava ainda de uma delicadeza, de um refinamento. Sabe o que tá me lembrando? Sabe aquela cereja do bolo? Tá o bolo lindo, já ficou lindo. Aí tu bota aquela cereja, putz, todo mundo quer comer, né? Todo mundo fica querendo. Justamente, uma cerejinha que definiu mais a ponta. Quando a gente jogar a luz, quando ela for tirar foto, vai conseguir dizer assim, olha, ali está exatamente a ponta do nariz dela. Ficou muito lindo, né? Bom. Essa cereja aí foi mais um truque. E finalizamos com a alectomia. Depois de reconstruir todo o dorso, depois de fazer toda a rinoplastia, a ponta, nós ainda assim precisamos diminuir um pouco a largura da base narinária, né? Que a base era mais arredondada. Exatamente. Então a gente retira um pequeno fragmento de pele aqui dessa região das aberturas narinárias, né, das asas nasais, para deixar o nariz na sua parte, na sua base, mais estreito. E aí melhorar a harmonia do nariz, entre a base do nariz, o terço médio e o terço superior. Porque não adianta nada esse paciente ter um nariz estreito nessa região superior, mas aquela base larga. Então, o nariz e tudo é muito harmonia. Você vai construindo o nariz durante o procedimento cirúrgico. Eu fiquei encantado, gente. Na hora que terminou a cirurgia, é uma cirurgia bem mais longa, demora bem mais. Rinoplastia por si só já é uma cirurgia de 4 a 5 horas. Então, a de hoje foi um pouquinho mais longa do que isso. Mas quando a gente vê aquele resultado, aquele desenho, eu acho que ela vai gostar muito, hein? Eu espero que ela goste. Vai gostar muito. Olha que conteúdo! Vocês gostaram disso? Olha quanta coisa aqui enriquecedora, quanta coisa a gente pode discutir. Sabe o que eu quero de vocês? Manda um monte de comentário aí, manda um monte de mensagem, manda dúvida, que eu juro pra vocês que eu boto o Dr. Antônio Luiz tirar todas as dúvidas. A gente vai gravar todo mundo junto. Agora, peraí. Tem que compartilhar, né? Porque senão aí ninguém vai ver. Manda para as amigas tudinha, manda as fotos, vocês vão ver aqui que resultado espetacular, que coisa mais linda ficou o caso dessa nossa paciente. E lembrando de novo, segue o nosso canal, ativa as notificações e é um prazer a gente estar conversando aqui com vocês. Valeu, meu amigo, bom demais, cirurgia espetacular.